E aí, aqui é o Node. Imagine só, sua cidade foi tomada por coelhos gigantes e satânicos que vão devorar cada humano que encontrarem pela frente. Pessoal, é isso mesmo, chegamos na parte final do anime Blood Sea. Descobriremos o desfecho dos episódios 10, 11 e 12. Saya continua lutando para se lembrar de sua mãe e dos eventos de seu passado. Enquanto interrogava seu pai a respeito dessas memórias perdidas, um novo Furukimono aparece para atacá-los. Dessa vez, a criatura se assemelha a um fantasma com cabelos gigantes. Tadayoshi joga a Goshinto para a garota, que se distrai e acaba sendo derrubada. Saya se levanta, saca sua espada e parte para cima do monstro. Quando finalmente consegue cortá-lo, ela percebe que o corpo daquela coisa se resumia a uma única coluna vertebral. Por mais que a garota cortasse aqueles cabelos, eles se regeneravam e continuavam a atacá-la. Tokizane, que havia acabado de deixar Saya, escuta a batalha e volta para verificar o que estava acontecendo, mas assim que ele chega no local, é devorado pela criatura. Ao ver seu amigo sendo morto, seus olhos se transformam e em um único golpe de espada, ela aniquila o Furukimono. Na manhã seguinte, Fumito aparece em seu quarto com o café da manhã. Ele oferece seus famosos Gi-Moves à menina, que o questiona se eles são sempre vermelhos. O homem misteriosamente responde que a cor daqueles marshmallows depende do que se coloca na receita. Mais tarde, na cafeteria de Fumito, Saya encontra a Sensei Kanako, que pergunta se ela poderia dar uma olhada nos livros que ficavam guardados no templo. A jovem informa sua professora de que não poderia levá-la à biblioteca sem antes pedir ao seu pai, que não estava em casa naquele momento. Kanako insiste, dizendo que sempre se interessou por contos e mitos antigos. Inclusive, essa era sua motivação para ter se mudado para aquela cidade. Saya então permite que a mulher visite a biblioteca do templo. Após olhar os livros, Kanako entrega um deles nas mãos da garota e pede que ela olhe atentamente. A menina olha com atenção e nota que tanto a capa quanto as folhas eram novas. Sua sensei a interroga, perguntando se aqueles não deveriam ser livros antigos. Saya pega outro livro da prateleira e quando abre, se surpreende ao descobrir que as páginas estavam em branco. Ela escuta duas vozes familiares vindo do lado de fora e vai conferir quem está lá. A garota fica atordoada ao perceber que aquelas vozes pertenciam às suas amigas, Nono e Nene, que haviam sido destroçadas pelos Furukimonos. As gemas revelam que por mais que tentassem estimular as memórias de Saya, a garota sempre voltava ao seu estado atual. As meninas, juntamente com a professora Kanako, a explicam que toda aquela cidade não passava de uma encenação e que suas verdadeiras memórias haviam sido apagadas. Minutos depois, Tokizane aparece. Ele e as gêmeas revelam que querem acabar logo com aquele teatro e ir embora. Todos na cidade haviam sido contratados para fazer Saya acreditar naquela realidade, com a promessa de que receberiam uma recompensa. Tokizane queria receber seu prêmio em dinheiro. Já Nono e Nene estavam lá em troca de que suas fichas criminais fossem apagadas. Galera, apesar das aparências, essas garotas não são nada inocentes. Elas ainda revelam a Saya que fazem parte do elenco principal, juntamente com Tomofusa, Yuka, Tokizane e a Sensei Kanako. Por isso eles possuem amuletos que os protegem dos Furukimonos. Todos os outros atores são um extra, então apesar deles ainda estarem vivos, isso não significa que as outras pessoas que foram mortas durante as batalhas também estejam vivas. Enquanto Saya surta ao escutar tudo aquilo, suas antigas amigas zombam da garota por ela ter sido enganada. Tokizane se aproxima da protagonista com um tubo recheado com sangue de Furukimono. Kanako os informa que assim que Saya beber aquele líquido, sua memória retornará. A mulher segura o rosto da jovem enquanto o seu colega de classe despeja o sangue em sua boca. Nesse instante, ela começa a se lembrar do momento em que foi capturada por soldados, liderados por ninguém menos do que Fumito, seu melhor amigo naquela realidade inventada. Enquanto Saya recobrava sua memória, suas colegas relembram que ao final das batalhas, a menina sempre bebia o sangue das criaturas a quem havia matado. Nesse momento, seus olhos ficavam vermelhos e suas lembranças retornavam, mas quando isso acontecia, Fumito a fazia voltar ao seu estado anterior, utilizando hipnose e colocando entorpecentes em sua comida.
A professora então decide dar um fim àquele jogo e ajudar Saya a recuperar suas lembranças. Pessoal, mas ela não faz isso por querer o bem da garota. Kanako, na verdade, é uma historiadora que foi até aquela cidade para provar sua pesquisa relacionada à existência de Saya. Enquanto aguardavam a garota voltar ao seu estado consciente, um Furukimono surge de dentro da biblioteca. Kanako puxa Saya enquanto os jovens tentam fugir. Logo à frente, eles se deparam com Yuka e Tomofusa, que os informa que infringiram as regras do contrato ao ajudarem a protagonista a recuperar suas memórias. Em seguida, Fumito aparece e ordena que Kanako solte a garota. Enquanto olha para Fumito, Saya se lembra de uma conversa que teve com ele. Durante o diálogo, o homem explica que havia encontrado um documento secreto do governo japonês que revelava um acordo feito entre a humanidade e os antigos seres heteromórficos conhecidos como Furukimonos. Nesse contrato foi decidido que essas criaturas poderiam comer um número específico de humanos, apenas o necessário para sobreviverem. Ele ainda diz que Saya é especial, pois não se alimenta de seres humanos, mas sim de criaturas da sua própria espécie. Então galera, isso significa que Saya também é um Furukimono, algo totalmente bizarro. Mesmo acorrentada, a garota tenta resistir aos planos sombrios daquele homem, mas ela está muito fraca, pois vários litros de sangue estão sendo retirados de seu corpo por meio de tubos. Ao descobrir que o sangue de Saya é capaz de controlar os outros Furukimonos, Fumito passa a coletar o máximo possível para usar em seu favor no futuro. Ele ainda revela que planeja fazer um experimento com a jovem. Segundo ele, se todas as suas lembranças forem substituídas e ela for enviada para um ambiente diferente, Saya se tornaria outra pessoa. A garota afirma que, independente disso, ela não mudaria, então Fumito a envia para uma ilha deserta, onde hoje era a cidade de Saya, e inicia os testes com ela. Caso Saya realmente permaneça a mesma, ela receberia uma recompensa, mas se a garota se tornasse outra pessoa durante o processo, ela receberia uma punição. Com um castigo por ter violado o contrato, Fumito ordena que o Furukimono que havia aparecido minutos antes matasse Tokizane. O monstro pula em cima do rapaz e esmaga sua cabeça com a pata. Em seguida, o devora. Nono e Nene se apavoram, afinal todos eles estavam usando os amuletos de proteção. Mas Fumito revela que, após as suas supostas mortes, ele os entregou amuletos falsos. Sabendo que seriam as próximas vítimas, Nono e Nene tentam fugir. O monstrengo pega uma das gêmeas pelas pernas e bate seu corpo diversas vezes contra o chão. Depois de morta, a criatura a devora e vai atrás da segunda irmã, que ainda viva tem o seu corpo rasgado ao meio. Após devorá-la, a criatura captura Kanako, que desde o início do experimento estava usando amuletos falsos, pois Fumito já esperava por sua traição. Quando estava prestes a engolir a mulher, Saya perfura a perna do Furukimono com um pedaço de metal. Aparentemente, ao contrário do que o seu pai havia dito, a Goshintou não é a única arma capaz de ferir essas criaturas. Ela continua a trocar golpes com aquela coisa e consegue prender um de seus braços por trás de sua cabeça. Logo depois, Saya torce o outro braço do monstro para que ele solte a professora. Mesmo assim, a criatura não desiste e continua tentando devorar a mulher. A protagonista acerta alguns golpes na cara do Furukimono, mas ele captura Kanako novamente e Saya entra na boca do monstro para resgatá-la. A jovem finca uma das colunas de metal na boca do animal, caminha pelo interior do seu corpo e perfura seu coração. O monstro se debate e, quando está prestes a ser derrotado, Saya atravessa o seu corpo com a arma. A professora consegue sair viva, mas se levanta e corre desesperada para dentro do templo, onde encontra Tadayoshi, a quem clama por ajuda. Ele a abraça e logo em seguida arranca parte de seu pescoço com uma mordida. Galera, o cara é um híbrido, resultado da união entre um humano e um Furukimono, e havia passado a manhã inteira se alimentando do sangue de Saya. Por conta disso, ele estava sob total controle de Fumito, assim como todos os outros Furukimonos a quem a garota havia enfrentado. Controlado por aquele homem maligno, Tadayoshi começa a atacar a jovem com a mesma espada que ela usava em todas as suas batalhas. Saya tenta desviar de seus golpes, mas acaba sendo dominada, com a Goshintou apontada para o seu rosto.
Enquanto tenta evitar ser cortada, a garota questiona Fumito sobre o porquê dele permitir que os Furukemonos ataquem pessoas, já que ele tem o poder de controlá-los. Yuka responde que somente o elenco principal tem a sua segurança garantida, quanto aos figurantes não há necessidade de se preocupar com eles. Fumito ainda fala sobre uma outra compulsão de Saya que não foi colocada por ela, mas sim por outra pessoa com quem Saya havia feito um contrato. Esse contrato impedia que a garota se alimentasse de seres humanos, e ela o fez com o intuito de proteger alguém. Por isso, se Saya ganhasse a aposta de não se transformar em outra pessoa após ter suas memórias substituídas, Fumito, como recompensa, faria com que ela pudesse voltar a devorar humanos. A luta continua, Saya acerta um chute na cara de Tadayoshi e consegue se livrar dele. A garota o ataca e recupera sua espada. Após ser gravemente ferido, Fumito ordena que o homem deixe sua forma humana, se transformando em uma criatura tenebrosa. Ele pega sua espada e parte para cima de Saya, que ao trocar golpes com ele, é lançada para cima e quase perfurada por sua arma. Mas a garota consegue se esquivar e não desiste da luta. Eles continuam trocando golpes de espada, até que Saya tem sua pele rasgada pelas garras de Tadayoshi. Em seguida, ele lança a garota na parede e corre em sua direção. Ela consegue escapar, mas logo é atingida por outros golpes. Ao ver que a garota está enfraquecida, a criatura a pega pelas pernas e lança o seu corpo contra o teto. Em seguida, ele a joga no chão e pisa na garota com força, esmagando seus órgãos. Saya tenta fazer com que o homem recupere a sua consciência, mas logo percebe que isso será impossível. Ele está sendo completamente controlado por Fumito. Quando está prestes a ser morta, seus poderes se potencializam e ela corta os 2 braços do Furukemono. Antes de morrer, Tadayoshi recobra sua consciência e revela que Saya é a primeira pessoa híbrida que ele havia encontrado. E apesar de tudo o que aconteceu, ele estava feliz por tê-la conhecido. A garota o segura em seus braços e mesmo que aquele homem não seja o seu pai de verdade, ela chora por sua morte. Em seguida, ela vai atrás de Fumito. O homem quebra um talismã e libera um Furukemono que logo é derrotado por Saya. Ela continua a persegui-lo, mas é derrubada por soldados armados comandados por ele. Tomofusa se lança em cima do soldado para impedir que ele continue atacando a garota, mas logo acaba sendo morto. Antes de morrer, o rapaz revela que apesar de tudo aquilo ter sido uma encenação, ele havia se apaixonado por Saya de verdade. Enquanto isso, aquela criatura liberada por Fumito se regenerou e começou a se multiplicar, espalhando caos pela cidade. O que mais parece ser alguns coelhos gigantes e satânicos invadem as casas e atacam todos os figurantes. Enquanto tentavam fugir, eles são capturados e jogados para dentro de um saco gigante, que nada mais é do que uma extensão do corpo daquele monstro. Enquanto algumas pessoas eram capturadas, outras eram mortas e devoradas como se fossem petiscos. Depois que o saco já estava cheio de humanos, outra cópia daquele monstro começa a despedaçá-los com suas mãos, como se estivessem dentro de um liquidificador. De dentro do carro, enquanto fugiam, Fumito e Yuka viam todo aquele caos acontecendo, mas não faziam nada a respeito. Para piorar, o homem ainda ordenou que os soldados metralhassem as pessoas que estivessem conseguindo escapar. Enquanto conversam, Yuka, a única sobrevivente do elenco principal, revela que o seu objetivo ao aceitar participar daquele experimento é que Fumito a ajude a entrar para a política e se tornar governadora de Tóquio. Quanto a Saya, a garota corre pelas ruas da cidade em busca do homem que a havia enganado e aproveita para destruir todos os monstros que cruzam seu caminho. Ela então avista Yuka e Fumito entrando em um helicóptero e usa todo o seu poder para conseguir pular e chegar até ele, mas quando está prestes a matá-lo, o homem saca uma arma e atira bem na cabeça de Saya, fazendo com que a garota caia no mar. Antes de ir embora, Fumito ainda revela que os G-Moves que Saya tanto gostava eram feitos de sangue dos Furukemonos que a garota havia matado. Já na praia, enquanto ela se recupera de seus ferimentos, ela chora ao se lembrar de todas as pessoas que perdeu. E fica ainda mais triste por saber que nenhum daqueles relacionamentos era real. Por vários dias, Saya continua no mesmo lugar. De longe, aquele cachorro que sempre a visitava estava observando. Ele revela que antes de ser capturada,
Saya havia feito um pedido. Ela queria continuar sendo a mesma pessoa, independente da situação em que estivesse, e o cão realizou o seu desejo. Quando a garota finalmente se levanta, há um olhar diferente em seu rosto. Ela, sem dúvidas, está determinada a conseguir a sua vingança contra Fumito, não só por tê-la enganado, mas também por todas as pessoas que ele matou. Pessoal, será que Saya conseguirá sair daquela ilha e se vingar de Fumito e aquele cachorrinho que sempre aparece em seu caminho? Vocês acham que ele terá algum papel crucial nessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!